Coloca para mim a carta de Romanos, capítulo 6, Romanos 6, versículo 6. Nós estávamos falando do velho homem, das coisas do passado, e foi exatamente pensando nisso, das lutas que eu tive e tenho até hoje para vencer as batalhas da carne, que eu falei, bom, então é isso aí que Deus quer que eu leve lá. A palavra fala assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Algumas versões falam sepultado, mas foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, a natureza do pecado seja destruída, e não mais sejamos escravos do pecado. A Bíblia fala que até que a gente tenha um nascimento de novo, até que a gente receba Jesus no coração, nós somos escravos do pecado, ou seja, nós somos escravizados por nossa carne, que é dominada pelo pecado e nos leva a cometer coisas que depois nossa consciência nos faz pesado, e então somos infelizes, por isso somos escravos. Mas Paulo está explicando aqui, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, ou seja, estava junto com Jesus no milagre da cruz. Todos aqueles que declaram Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que creem que na cruz Ele pagou os nossos pecados, então os nossos pecados, o nosso velho homem, ou seja, a nossa velha natureza pecaminosa, a nossa velha natureza carnal, foi crucificado com Ele. Por quê? Para quê? E Paulo já explica: para que o corpo do pecado que está dentro de nós seja esmagado, seja destruído, e reste para nós as coisas boas que nos levam ao centro da vontade de Deus, porque este é o propósito dele. E então, estando no centro da vontade de Deus, me perdoe ser repetitivo, encontramos a verdadeira felicidade. Agora, o que Deus quer? Que nós não sejamos escravos. Só isso. Ele não quer que a gente seja escravo do pecado. Mas, dentro desse amor imenso, extraordinário, sobrenatural dele, Ele te sonhou com liberdade total. Podem até colocar algemas nas tuas mãos, nos teus pés, podem te jogar no chão, pode te espancar, mas dentro da tua mente ninguém é capaz de entrar. Só você decide. E essa liberdade que Ele te deu é que gera em nós o lugar de risco, como eu tenho falado ultimamente aqui, o lugar de perigo. Até a conversão, entre aspas, até iniciarmos, como eu disse no comecinho, antes de orarmos, até iniciarmos o processo de conversão, até que nós demos os nossos primeiros passos de bebê na fé, então nós tínhamos uma situação de vivermos no império das trevas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A palavra fala isso: o mundo jaz no maligno, e o maligno escraviza todos. Então aqueles que pensam que estão lá perto do estaleirinho, tomando lá aquelas bebidas pesadas, como o Luiz sempre me conta, graças a Deus para ele que ele ganha muito dinheiro com a água que ele vende depois, a 10 pila aquela garrafinha, aquelas pessoas pensam que são livres, e na realidade são escravos. Aquele que adultera pensa que está sendo livre, mas cada vez mais está se escravizando em cima disso aí. Aquele que rouba pensa que é livre e cada vez está se escravizando mais. Se você for lá na cadeia e você perguntar para os caras vão dizer para você: ah, se eu pudesse voltar atrás e desfazer. Quando nós iniciamos o nosso processo de conversão,
nós fomos então transportados. Diga comigo, transportado. Nós fomos transportados do império das trevas para o império da luz. Nós saímos das trevas, da escuridão, as escamas que estavam nos nossos olhos e não nos permitiam distinguir bem entre o bem e o mal, não nos permitiam enxergar o caminho torto que vivíamos. As escamas caíram e nós viemos para a luz. Abriu-se então na nossa mente a interpretação da Bíblia, a facilidade de ler um texto bíblico, e a gente começou a ter a inspiração do Espírito Santo. E nos transformamos então de criatura em filhos e nos transformamos em receptáculos do Espírito Santo. Jesus fala em João: eu e o Pai vamos habitar naqueles que creem em mim. Ou seja, nós somos templos do Espírito Santo. Agora, se nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, por que é que nós já não estamos livres completamente do pecado? E aí disso que eu quero falar com você. Por que nós não nos libertamos ainda da escravidão? Nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Cristo. Uma natureza linda, pura, santa, que ama fazer a vontade de Deus. Mas essa não é uma transformação mágica. Essa não é uma magia. Respeitando o nosso livre-arbítrio, inicia-se um processo. Então, ao mesmo tempo que se inicia uma batalha interna entre dois leões que nós temos. A gente tem dois leões dentro da gente. Eles estão dentro de nós como se eles estivessem em jaulas separadas. Preste bem atenção nessa figura de linguagem que eu quero fazer com você. Você já deve ter ouvido em outros lugares. Mas deixa eu explicar com minha maneira de ver. Nós queremos que a natureza pecaminosa do velho homem, mas também nós queremos a natureza santa de Jesus. A gente quer viver com essas duas coisas, porque uma delas exige renúncia, a outra nos fornece gozo. Quando você trata o leão da natureza carnal, você fortalece ele para você poder usufruir das coisas boas da terra. Quando você alimenta o leão que está na jaula da natureza espiritual, você o alimenta com renúncia, com deixar de ser, com deixar de fazer, com massacrar o pecado. Então, veja bem, a partir daí eu tenho duas naturezas em pleno conflito dentro de mim. Por quê? Porque a natureza carnal não some simplesmente. Ou seja, eu convido você a receber Jesus e no dia seguinte a natureza carnal, ou seja, toda a tua herança, todo aquele legado, quem fez o curso de casais aqui, o curso de casais do primeiro semestre, deve estar lembrado, nós explicamos aqui o que era o legado todo, né? Então, todo aquele legado não desapareceu assim. Sim, é claro, eu reconheço, nós já fomos livres do pecado, porque a palavra fala que pelo milagre da cruz a gente foi salvo. E hoje somos livres do pecado, pelo poder do pecado, somos nascidos de novo, perdoado, justificado, ponto final, acabou. Mas no momento, nós ainda temos essas duas naturezas conflitantes que vivem em crise dentro de nós. Então, essa natureza aqui ama fazer a vontade de Deus. Essa natureza pecaminosa, esse leão que está rugindo aqui dentro de nós, ama fazer a vontade da carne.
É a natureza de Deus, ama ir para o culto, ama adorar Jesus, ama erguer as mãos, ama ser humilde, ama ser verdadeiro, ama não mentir, ama sorrir, ama ser caridoso, ama servir ao próximo. Enfim, aí eu podia listar aí um monte de coisas que a natureza espiritual, virtudes da natureza espiritual, ou pelo menos o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Aqui não. O leão daqui está aguardando que você desfrute do prazer de falar mal dos outros, desfrute do prazer de roubar o dinheirinho do outro, desfrute do prazer de olhar a bundinha da mulher do vizinho, de se masturbar pensando na filha do vizinho. É tudo o que ele quer. Porque essa é a natureza carnal. É esse leão que é isso aí. Então, essa guerra que nós vivemos, ela acontece de que maneira? Se eu alimentar mais a minha natureza carnal durante um longo tempo, e daí eu largar esses dois leões dentro de mim, qual é o leão que vai vencer? O leão da natureza carnal. Mas se ao inverso disso, eu me lembrar do meu propósito, e eu alimentar a minha natureza espiritual. E você quer entender bem o que é a natureza espiritual? Leia Romanos 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar esse leão, vou fortalecer ele. Quando houver um confronto de interesses dos dois leões dentro de mim, quem vai vencer? A minha natureza espiritual. A minha felicidade. A escravidão morreu. Por isso, parece que quando a gente se converte, o conflito aumenta muito. Você já observou? Quando a gente se converte, ou a gente ainda está morno, ou a gente ainda é criança na fé, há um conflito muito grande. Parece que piorou. Muitos que chegam na igreja depois vêm falar para mim assim: pastor, está pior do que estava. Antes eu pelo menos não tinha essas guerras. Eu ia para as baladas, eu comia aquelas que eu queria, eu fazia minhas notas frias lá na minha empresa, eu sempre tinha um sobra de caixa todo mês. Agora está pior. Agora está pior. É muito natural. Por quê? Porque a guerra da natureza carnal com a natureza espiritual é constante. Agora, como que nós vamos fazer isso? E aí que eu quero entrar. Deixa eu explicar. Você foi livre da culpa do pecado? Sim. Você está na presença do pecado ainda. A culpa, você não precisa se preocupar. Jesus levou consigo. Mas a presença dele está enraizada na tua carne. E por respeitar o teu livre-arbítrio, ele vai tirando à medida que você pede. Por isso eu pedi para você fazer a oração com a mão levantada no começo. Jesus, tire de mim aquilo que não te agrada. Arranca de dentro de mim. Arranca essa lepra, arranca. Eu sempre conto aqui meu testemunho que quando eu pensei que eu já estava voando, um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu recebi assim de Jesus um coração enorme. Só que embaixo desse coração tinha bastante daquelas feridas assim, tipo se fossem umas verrugas. E aí eu fui tentar interpretar de manhã na minha oração aquele sonho. E a minha esposa falou: são as mazelas que estão aí dentro que precisam ser curadas. Eu olhei para ela indignado, como todo bom carnal e todo macho. Eu falei: quem é você para ficar falando de mazelas? Sim, são as mazelas que estão. Eu vou dizer algumas se você quer saber. Você quer ouvir?
Nós fazíamos um devocional junto, né? Eu falei, tá, então fale. Daí ela falou, ó, você tem esse problema, você tem esse problema, você tem esse problema. O que você vai fazer? Sabe o que eu passei a fazer? É ir para o morro, orar, pedir para Deus vir aqui, me ajoelhar e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, por mais que nós não somos mais do mundo, a gente não é mais parceiro da maioria das iniquidades, dos pecados, das imundícias, das tolices que o mundo pratica. Tenho certeza, a maioria de nós aqui está livre do grande número que existe de possibilidades de destruição da natureza humana. Mas por mais que nós não sejamos do mundo, nós ainda estamos no mundo. E então nós trazemos dentro de nós essa natureza do mundo que precisa ser diuturnamente esmagada, diga comigo, esmagada, destruída, até exterminar. É um processo, diga comigo, é um processo. Portanto, matar a natureza carnal é um processo. Diga comigo, matar a natureza carnal é um processo. E muitas vezes é um processo difícil, porque nós não entendemos como agir. Nós lembramos da escola de química, e eu lembro que Deus me deu um dom espetacular em física. O professor passava a teoria da física lá, o esquema, eu levantava e falava, pastor, isso aqui se resolve assim, π elevado ao quadrado, me convidavam lá para mim ser professor no cursinho, e eu estava no segundo ano do curso médio, naquele tempo chamado científico, né, no tempo do SLAC, não era salão de beleza, como é que era, no instituto, né, naqueles tempos lá, entendeu? Só que, para a gente vencer essa batalha, para você vencer essa batalha, você precisa prestar atenção na palavra de Deus. E Deus ensinou isso na palavra, mas nós às vezes não prestamos atenção. E além de prestar atenção, vamos um pouco mais longe. É preciso, é fundamental que você transforme em prática, assim como o treinador chegou novo num time de futebol. Ele chama os jogadores e fala para ele, olha, você vai jogar naquela posição, quando você receber a bola, você vai cruzar aqui, você vai cruzar lá, e você vai estar pronto lá para cabecear. Quem conhece, por exemplo, alguns treinadores, sabe que alguns treinadores são especialistas em fazer jogadas de bola parada. É impressionante. O cara vai cobrar escanteio, cada vez eles têm uma criatividade nova, é tudo treinado, dá na primeira trave, bate, cabeceia para trás, dá para o outro, Brasil contra a Argentina é assim, nós acabamos com a Argentina, né? Brincadeira. Põe Romanos 7 para mim lá. Eu quero ler um texto para você entender isso. Me dê mais alguns minutinhos de atenção, você vai entender. Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Paulo está falando, não é Paulo que está escrevendo isso aqui para os romanos. Dizem aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui, que esses romanos, que Paulo escreve a carta de Romanos, eram muitos daqueles que estavam lá em Israel, quando começou o primeiro dia da igreja, que teve o grande sermão de Pentecostes, e mais de 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo. Muitos desses foram escrachados pelos outros judeus e fugiram para Roma. E Paulo foi lá, e para eles, Paulo escreveu essa carta. A carta aos Romanos. Diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo está confessando
Eu, Paulo, que passei 14 anos preparando o meu ministério, depois de ter recebido a revelação do Espírito Santo, depois de ter recebido, ele mesmo fala, eu fui para lugares que eu não posso nem narrar, fiquei 3 dias cego. Então ele fala, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Portanto, você não precisa se surpreender quando o pecado visitar você. O que você precisa fazer é ter uma estratégia para vencer o pecado. E é disso que eu quero explicar para você. Que você saia essa noite daqui com uma estratégia para vencer o pecado. Amém? Então, ele diz assim, eu não entendo o que eu faço. É até meio cômico o que ele fala aqui. Pois não faço o que eu desejo, e faço o que eu odeio. Por quê? O que ele ama? Ele ama fazer a natureza divina, as coisas de Deus, mas ele acaba fazendo a natureza do pecado. Então ele fala assim, eu odeio o que faço, e se faço o que eu não desejo, eu admito que a lei então é boa. Mas vocês sabem que ele era um combatente da lei a favor da graça. Ele fala, mas então já que eu não consigo vencer na graça, então eu vou aceitar a lei. Nesse caso, eu sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, não sou mais eu quem faço. Eu estou convencido que Cristo habita em mim, eu estou convencido que eu sou crente, vamos trazer para a crentez de hoje. Eu estou convencido que eu sou um evangélico crente, que eu pertenço a uma igreja, que eu sou um homem que quero resolver minha vida com Deus, que eu sou um homem que tem um propósito, eu estou convencido que eu quero viver uma vida espiritual de amor em Jesus. Mas o safado do pecado, o leão que está ali na jaula, está pedindo comida e eu alimento ele de vez em quando. Então, ele fala assim, neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. E aí ele reconhece, isto é, em minha carne. Eu reconheço que minha carne é fraca. Eu reconheço que minha carne é fraca. Ou seja, ele pega a soberba dele, ele pega o orgulho dele, ele pega o achismo dele, embaixo do pé dele. Reconheço que minha carne é fraca. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Qual é o desejo de fazer o que é bom? Fazer o amor ao próximo, orar, jejuar. E aí o que completa? Mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro nesta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Eu quero ir para a igreja, eu quero adorar, eu quero servir no altar, eu quero ser bom, eu quero ser amigo, eu quero ter koinonia, eu quero ter compatibilidade com os irmãos da igreja, eu quero sorrir, eu quero ofertar, eu quero dizer, eu quero ser um homem de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus, mas, olha o que Paulo está falando aqui, ó, mas o pecado habita em mim. O mal está junto a mim. E no 22, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, bem no fundo do meu coração. Quando eu deito na minha cama, encosto lá, eu falo, Deus, muito obrigado por esse dia. Eu tenho prazer na lei de Deus, no íntimo. Olha o que ele fala, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo a outra lei, que é a lei da carne, atuando na minha mão, na minha mente, no meu cérebro, ou seja, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei pelo pecado que atua em meus membros. Se eu desse oportunidade para começar aqui pelo Muriel, e todos pudessem falar, todos iam testemunhar que tem uma situação semelhante a essa. Ou seja,
inclusive o pastor, talvez o principal. Então, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem vai me libertar deste leão que está nessa jaula? E deixar eu alimentar só o leão que está nesta jaula? Quem? Aí ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sou da lei do pecado. Parece um papo de louco, mas ele está confessando uma realidade que todos nós vivemos, que é a guerra entre o eu carnal e o eu espiritual. E aí está a ciência do processo. Quando ele vai para os Gálatas, ele explica isso e fala: agora eu vou ensinar vocês, Gálatas, como que vocês vencem essa batalha. Provavelmente ele está dizendo: como eu fiz para vencer essa batalha. Está entendendo? Gálatas 5, põe para nós lá. Gálatas 5, dois versos, 16 e 17. Diga comigo: esta não é uma guerra da carne. Esta é uma guerra do Espírito. E como você é espiritual, você não é carnal, você vai alimentar o leão do Espírito aonde? Na zona? Na prostituição? Na palavra crítica do vizinho? Na bunda da mulher do outro? Desculpa ser assim, então, mas nós estamos entre... Esse culto é para homem mesmo. É real. Não é real isso? É real ou não? Então, você vai alimentar onde? Não. Isso você vai alimentar esse leão do lado de cá. O que você precisa fazer é na oração, é no jejum, é no louvor. Qual é a música que você está escutando no teu carro? Qual é o filme que você está vendo na tua casa? Qual é a televisão que você está vendo? Eu tenho aqui, no meu celular, mais de 4.000 músicas. Eu desafio você a encontrar uma que não seja de Jesus. Por quê? Porque eu preciso alimentar o quem? O meu espiritual. O meu espiritual. O meu leão espiritual, a hora que eu largar ele, ele cai por cima da carne. Pode vir a maior tesão do mundo. Sabe o que vai sair no meu coração? Compaixão. Misericórdia. Quero ajudar. Sempre falo para a pastora: vamos fazer uma casa para nós recuperar a prostituta. Vamos fazer uma casa para nós recuperar viciados sexuais, que é o sonho meu esse. E nós vamos fazer um dia, irmãos. Uma casa para nós recuperar homens viciados em sexo. Tão grande é o problema. Paulo explicou para os Gálatas assim, ele começa a ensinar como matar o leão da natureza carnal. Como é que você vai matar ele? Matar ele de fome. Matar ele com tua decisão. Matar ele com tua força espiritual adquirida na adoração, adquirida no louvor. Então você vem e fala assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você pode ler isso comigo? Diga comigo: por isso eu digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, essa noite, quando você for para casa, você vai invocar o Espírito Santo e vai falar: Espírito Santo, me ajuda, porque eu estou perdendo essa batalha. Amanhã cedo, quando você levantar e você encontrar uma dificuldade, fala: Espírito Santo, eu acho que era disso que o pastor estava falando, me ajuda. E assim você vai viver no Espírito. E aí você vai ter prazer em orar. Você vai ter prazer em adorar, você vai ter prazer em servir, você vai ter prazer em curtir as coisas de Deus, porque você vai conhecer o lado abundante de Deus. E nós não conhecemos o lado abundante de Deus, porque nós ficamos alimentando esse leãozinho safado da natureza carnal,
que estava já em nós, que nós decidimos matar o dia que nós levantamos nossa mão e dissemos: Jesus, eu te quero. Mas nós não matamos ele. E por que Deus não mata ele? Porque nós não pedimos. Vai lá, ó. Ele explica no versículo 17: pois a carne, vou ler lá, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. A carne, o leão da carne, deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por quê? Porque ficam com o pé em duas canoas. Mais tarde, em Gálatas mesmo, Paulo explica isso. Então, são duas naturezas opostas entre si. A carne lutando contra o espírito. E nós vamos ficar o tempo todo nesta luta, nesse conflito? Eu conheço crentes de 25 anos. Eu conheci um pastor no retiro de Foz do Iguaçu, e aqui eu falo com liberdade, porque não quero denegrir, nem vou falar o nome do pastor. Um dia o pastor Adalberto, nosso amigo, que coincidência está aí em Balneário hoje, ele convidou um pastor. 22 anos o cara era pastor. E quando chegou no domingo de tarde, na revisão de vidas, o pastor falou deste conflito aí. Faz 22 anos que eu estou entre o leão da minha natureza carnal e o leão da minha natureza espiritual. E aqui eu aprendi como é que eu vou vencer o leão da natureza carnal e matá-lo definitivamente da minha vida. Na realidade, esse conflito, como é que ele vai diminuir? É na medida que nós vamos alimentando mais o leão espiritual. Não tem como. Porque você é só um, ou você é dois, você é três, você é quatro. Não, você é um só. Ou você está alimentando a tua natureza carnal, o leão da natureza carnal, ou você está alimentando a tua natureza espiritual. Então, se você decide virar as costas para aquele demônio da natureza carnal e só alimenta a natureza espiritual, por isso a palavra fala: dê glória em tudo. O que vai acontecer com aquele leão? Ele vai morrer de fome. Ele não vai existir. A natureza espiritual, dando de comer corretamente ao leão da natureza espiritual, para que ele vença a tua natureza carnal. Então, quem está presente na natureza espiritual? Quem? Quem? Espírito Santo. Muito bem. É aí que nós temos que entender. Quem está presente aqui na natureza carnal? O lapeta. O demônio. Ele tá aqui na natureza carnal. Ele está aqui dizendo: eu te ofereço o mais gostoso, eu te ofereço o que é mais fácil. Mas aqui do lado de cá está o Espírito Santo dizendo assim: eu te dou vida eterna, eu te faço feliz, eu te dou a plenitude do Senhor. Tudo que você pedir você vai receber. Experimente, esteja comigo, eu consolo, eu te uso. Compreende a diferença? Então aquela natureza que nós alimentarmos melhor é a que vai vencer. E essa noite é uma noite de decisão. Você decide qual é a natureza você vai alimentar a partir de agora, porque agora você já entendeu. Agora muitos que estão aqui estão entendendo assim: agora eu sei por que eu não conseguia ser um crente, eu era morno e cuspido. Muitos que estão aqui estão dizendo assim: agora eu estou entendendo por que eu sou tão jaguara. Muitos que estão aqui nesse momento estão dizendo assim: me aguarda, demônio, você vai morrer de fome agora.
Porque essa é a noite que eu quero que você tome a decisão a favor da natureza espiritual da tua vida, porque ali está a felicidade, porque ali está o amor, porque ali está o Espírito Santo de Deus, que conduz os teus passos, que cuida de você, que te protege, que previne acidentes, que cuida da tua família, que cuida do teu relacionamento, que te dá longanimidade, que te dá domínio próprio. E aí eu podia listar agora 33 mil promessas da Bíblia que estão aqui, nessa caixinha, nessa jaula, onde está o leão da tribo de Judá. Que aliás está aqui nesse lugar aqui. Isso é uma experiência pessoal do pastor. Você não é obrigado a viver. Mas um dia ele disse para mim que cada vez eu chegasse aqui, ele ia vir aqui. E não sei porquê, toda vez, ou sei porquê. Ele está aqui. Um dia eu tive uma experiência sobrenatural lá em Avaré, num seminário que eu fui fazer e comecei a chorar lá. E aí ele fala, cada vez que você descer da tua caminhonete, ele vai subir com você. E às vezes eu estou subindo, eu sinto assim, e ele está subindo na minha frente enorme. E às vezes eu peço para ele, visita a igreja Leão, e eu vejo ele andar por cima das pessoas aqui assim, ó. Eu vejo ele andar por cima das pessoas. É sobrenatural. É sobrenatural. Mas olha, você está ouvindo isso do homem mais racional que eu acho que você já conheceu na vida. Racional. Que só sabia fazer as coisas na conta. Então como é que eu alimento a minha natureza? Quando meus netos estão na minha casa, como estão agora, que o pastor Gustavo, o pastor Odébio estão de férias. Eu estou com o controle na mão. Vamos assistir um Netflix? Vamos. Isso é da natureza do leão de cá. Eu quero que vocês assistam as coisas do leão daqui. Boa noite, vovô, nós vamos dormir. Espera aí. Já tomaram banho? Puseram pijama? Vamos aqui, vamos se ajoelhar aqui. Nós vamos fazer oração agora para a refeição. Quem vai orar? Brigam. Vai na nossa casa um dia, você vai ver, eles brigam. Não, hoje sou eu que vou orar, vovô. Hoje sou eu. Porque tem prazer no leão que está aqui, que é o leão da tribo de Judá. Filmes que você escuta, músicas que você ouve. Irmãos, preste atenção. Um dos maiores problemas do crente é não saber dizer não. Sabe, saber dizer não para a roda dos escarnecedores. Virar as costas com educação e dizer, me dá licença, eu preciso ir no banheiro fazer xixi, mas não estou interessado em escutar isso. Um dia, um amigo meu, que é meu filhão, mandou uma coisa chula na internet para mim. Eu devolvi para ele com uma reprimenda que ele depois me mandou pedindo perdão. Eu falei, isso não faz mais parte da nossa vida. Esses dias num grupo, nós estávamos viajando de Curitiba para cá, que nós tínhamos lá visitar o Lula, lá onde ele está preso. Fui buscar meu passaporte lá, nada a ver. Então, mas daí, a pastora leu um negócio num grupo. Ela clicou em cima e falou, irmão, isso não é coisa que se põe em grupo de internet, por favor, tira isso. Por quê? Porque ela quer que os irmãos da igreja sintam prazer em estar aqui na jaula do leão da tribo de Judá, para matar o leão do pecado. Enquanto você está dando risada das gozações que se faz de Jesus na internet, de pastores, quem somos nós para julgar Malafaia, para julgar no Edir Macedo, para julgar não sei quem, quer se virem, é eles e Deus. Eu estou muito preocupado em aplicar direitinho o dinheiro, centavo por centavo aqui da igreja, para mim não ir para o inferno. O resto é problema deles. Problema deles. Que tipo de conversa então você participa? Aquela que está aqui na carne? Quando eu fui, primeira vez num jogo de futebol, numa igreja, eu fiquei encantado. Porque antes que começasse o jogo,
Os caras chamaram todo mundo lá no meio de campo, deram as mãos e oraram. E eu falei, credo, que loucura é essa? Os caras vão orar aí para jogar bola. Era acostumado a ir no campo assistir o Corinthians e só pauleira. E aí, de repente, chego ali num campo de futebol, os caras... Entende? Esse processo tem que crescer na tua vida. Quanto mais você alimenta o leão que está nessa jaula da tua natureza espiritual, quanto mais espiritual você for, mais revelação de Deus para a tua vida, mais direção, mais discernimento. De onde que vem a sabedoria? A palavra fala, vem da onde? Vem aqui das mãos do diabo? Não, ela fala assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. A sabedoria vem de Deus. E quem de nós não precisa sabedoria para lidar com a mulher? Quem de nós não precisa sabedoria para lidar com os filhos? Quem de nós não precisa sabedoria para lidar com o dinheiro? E sabe onde começa tudo isso? Para terminar, agora sim, prometo para você, vamos terminar, porque já são 21 horas. Daqui 45 minutos começa o jogo, e nós temos que assistir, né? Estou brincando. Mas eu não quero deixar de falar para você como é que você faz isso. Um dia eu comprei um livro para mim, lá em Brasília. Fui assistir um congresso lá, de uma mulher chamada Joyce Meyer. Uma médica, que até aos 17 anos de idade tinha sido estrupada por seu pai e seu avô. E que já escreveu mais de 100 livros. E um dos livros que ela escreveu chama-se No Campo da Batalha da Mente. Alguns aqui já leram. Sabe por quê? Diga comigo tudo. Sabe, em português tudo significa tudo. Tudo significa tudo. Tudo começa no campo da batalha da mente da gente. Tudo começa nos nossos pensamentos. Tudo é nos pensamentos. Tudo. Ora, pastor, quer dizer que você não tem tesão de quando você enxerga uma gatinha bonitinha, vestida de uma forma sexy? Tem, o passarinho vem, mas eu faço assim, ó, sai daqui. Por quê? Porque é no meu pensamento. Eu sempre ensino os homens que eu faço discipulado, ó, não deixe fazer ninho. O passarinho pode vir e pousar, mas não deixa fazer ninho. Fala para quem está do teu lado aí, diga, não deixa fazer o ninho. Não pode deixar fazer ninho. Passarinho vai posar. Ou você acha que o lapeta não está toda hora? O que nós lemos domingo? Em 1 Pedro 4:28. O inimigo está ao redor para tragar aqueles que estão distraídos. Não foi isso que nós lemos? O inimigo está em redor para tragar. Então o que você faz? Aqui não, jacaré. Aqui habita o Espírito Santo. Aqui você não tem lugar. É no pensamento. E Paulo ensina isso, coloque lá para mim. Filipenses, ele está explicando para os filipenses. Os filipenses, como é que nós vamos vencer o pecado? Como é que nós vamos vencer o leão do pecado? O demônio está... Como é que nós queremos ficar aqui? Paulo fala assim, finalmente. Está terminando a conversa dele com eles. Eu fico imaginando, ele está lá em Filipos, os caras estão ouvindo ele atentamente, como vocês estão ouvindo a mim aqui de uma forma tão linda, prestando atenção. Ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, já pôs lá? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga comigo, verdadeiro. Tudo que for nobre, diga nobre. Tudo que for correto, diga correto. Tudo que for puro, diga puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama, diga boa fama. Se houver algo, olha só, se houver algo de excelente ou digno de louvor, se você tem alguma coisa para pensar, não deixe seus pensamentos vaguearem por onde você pode ser contaminado no teu coração.
Ele está dizendo aqui, ó, pensem nessas coisas. Quais coisas? Está lá, verdadeiro. Pense no que é verdadeiro. É mentira? Cai fora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... João 8,32. Como eu tinha uma herança de um demônio de mentira na minha vida, eu era o campeão dos mentirosos. Meu pai é o maior mentiroso que eu conheço. É, ainda. Tem 90 anos. Fazer o quê? Ele é. Fui lá agora esses dias em Cascavel. Mas ele é. Mas não adianta mais eu falar para ele agora, pai, você é um mentiroso. Mas para mim combater esse combate, meus irmãos, quero confessar para vocês que eu passei um sufoco para colocar só o que é verdadeiro dentro de mim. Então, a Raquel, amorosamente, imprimiu, pediu para a secretária da nossa empresa imprimir, eu acho que uns 200 desses papelzinhos, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ia tirar dinheiro para pagar o posto, ou então olhar o cartão, estava grudado aqui na carteira. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu ia pentear o cabelo, estava lá no espelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ia na patente, sentava na patente na frente de um vidro, estava lá. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, Paulo está dizendo exatamente isso. Irmãos, tudo que for verdadeiro, pense nessas coisas. Tudo que for nobre e digno. Abra sua Bíblia e pesquise o que é nobre e o que é digno que Jesus ensina. Por exemplo, Isaías 32:5 fala assim: o tolo já não será chamado nobre. Aí vai em Provérbios e descubra o que é tolo. E você vai pensar só nessas coisas. Por isso a gente recomenda, medita de dia e de noite na palavra, porque a palavra tem tudo isso aí. E aí nós não damos importância. Nós pegamos a revista, agora já não tem mais, né? Revista Playboy, né? Mas tem o site X, o site Y. Irmão, esses dias eu fui cortar o cabelo num cabeleireiro. Com todo o respeito. Havia um menininho que era enteado de um homem que estava cortando o cabelo. O menininho tinha 10 anos de idade. E o cabeleireiro que estava cortando o meu cabelo falou para ele: você quer ver coisa boa? Vai lá no site tal. Um menino de 10 anos. O que ele estava fazendo? Ele estava ensinando o menino a alimentar muito, mas muito, esse leão do lado de cá da natureza carnal. Porque eu fui para casa e abri. E bloqueei. E falei: meu Deus, como é que um homem desse vai passar pelas portas estreitas do céu, se está escrito que ai daquele que escandalizar um dos pequeninos. Então, tudo que é nobre, tudo que é digno, isso você deve pensar. Agora me diga, lograr os outros, ficar pensando como tirar dinheiro dos outros indevidamente, é digno? É nobre? Claro que não. E aí agora não tenho mais tempo, mas eu poderia listar aqui para você 50 coisas que não são nobres nem dignas, que a gente pratica. Paulo fala assim: tudo que for correto, tudo que for correto, pensa nisso, pensa só no correto. Todo mundo sabe essa história, quando o pastor Gustavo chegou na contabilidade dele e falou assim: a partir de hoje eu quero que 100% das minhas notas fiscais, 100% do meu serviço seja faturado. Aí a moça olhou para ele e falou: mas o senhor paga 4.500 por mês, o senhor vai pagar 20 conto por mês, 14 conto a primeira vez, e agora já paga 20 de imposto. É correto? É correto, então eu vou pagar. É correto. Tudo que for correto, pensa nisso. Provérbios 11:3, coloca para mim lá, Provérbios 11:3.
Diz assim, ó: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Pronto! Aí muitos de nós nesse momento estão sentados ali olhando e falando assim: meu Deus, agora estou entendendo por que eu não estou prosperando. Agora eu estou entendendo por que a minha casa tem tanto ataque do demônio. Agora eu estou entendendo por que eu tenho me sentido tão mal no meu coração. E assim por diante, cada um de nós está aí pensando nisso. Paulo está explicando. Quando você fala de pureza, então, Salmo 32, 24, Salmo 24, 3, Salmo 24, 3, perdão. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá subir, abraçar o leão da tribo de Judá? Quem? Quem poderá entrar no seu santo lugar e conversar tete a tete com ele? Verso 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E aí, por último, Paulo ainda fala nesse conselho que ele deu aos filipenses. Fala assim: seja amável, pense naquilo que é amável, naquilo que é agradável. E ele vai lá nos Colossenses e tenta explicar isso um pouco mais profundamente. Colossenses 3,12, ele fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus que está essa noite na casa do oleiro, terminando esse culto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, boa fama e decente. Mansidão e paciência. Ou seja, essa noite eu quero que você decida. Você vai continuar alimentando o leão deste mundo, da tua natureza carnal, ou você vai se encher do Espírito Santo? O que é que você quer? Sabe, quem escolhe é só você. Por mais capacitado que fosse sua esposa, seu amigo, seu tio, seu pai, seu pastor, ninguém pode escolher por você. Só você pode escolher. Encha-se do Espírito Santo. Como é que faz? Pastor, pelo menos me diga alguma coisa, como faz isso? Eu digo: oração. Oração não é para Deus, Deus não precisa da tua oração, oração é para você. Oração é para você encaminhar o teu relacionamento com Ele. Oração é para Ele se revelar enquanto você fala com Ele. Por isso não pode ser repetitiva. Por isso a oração não é repetitiva. Palavra, porque na palavra a gente medita só em coisas que Paulo falou ali, coisas boas. Então, enquanto você está meditando na palavra, você está alimentando o leão aqui, ó. O leão do Espírito Santo, o leão da tribo de Judá, você está desse lado, e o outro está morrendo de fome, você está dizendo: não estou nem aí contigo. Morra mesmo, quero te esmagar. Morra carne, porque o meu espírito se exalta, o meu espírito adora o Senhor. Fica de pé. Enquanto nós vamos adorar a Deus, eu quero que você tome a tua decisão. Essa semana, esse mês, até o próximo culto dos homens, que vai ser na segunda quarta-feira do mês de novembro. O Léo podia ver para mim a data lá, por favor. Segunda quarta-feira, já está lá, ó, 14 de novembro, ó. Daqui até lá faltam 60 dias. Você pode praticamente matar o leão da natureza carnal, e você pode crescer no Espírito. Você pode ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo.
E é essa decisão que eu quero que você tome essa noite. Que, como eu disse no começo, você não veio aqui perder tempo. Você não veio aqui fazer de conta. Você veio nesse lugar porque Deus tem um propósito para você. Ele quer te abençoar. Ele está clamando pelos filhos dele para abençoar. Ele só quer que você abra a mão da tua natureza carnal e se transforme num homem espiritual. Comece lendo Romanos 8, comece lendo o Novo Testamento, meditando na palavra e dizendo: aqui não, jacaré, aqui você vai morrer de fome, porque eu sou um homem de Deus. Eita, araxarabá, ricaci. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Até 14 de novembro eu quero mudar minha vida, Senhor. Até 14 de novembro eu quero ser diferente. Eu quero entrar nessa igreja e quero testemunhar a tua glória. Transforma-me, Senhor. Transforma. Transforma-me. Faz um milagre em mim. Se você quer, levanta as suas mãos e diga para Ele: Deus, faz um milagre em mim. Misericórdia. É só pela tua misericórdia, Deus, que tem coisas que nós temos que... Faz um milagre. Faz um milagre. Mim. Deus, faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Misericórdia. Olha só, o Espírito Santo está falando para mim que tem pessoas aqui que levantam de manhã. Deixa eu subir aqui, peraí. Tem pessoas que levantam de manhã e já começam a dizer assim: não, hoje não vai dar certo. Hoje não vai dar certo. É tudo isso que o demônio quer que você diga. A partir de hoje até 14 de novembro, você vai dizer: vai dar certo, eu vou vender, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação, vai dar certo. Profetize para você todas as manhãs, todos os instantes: Espírito Santo, me ajude, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Tu és o Deus que cura o enfermo. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Misericórdia. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Misericórdia. Senhor, essa noite nós estamos diante desse enigma. Nós vamos alimentar o leão da nossa carne, que nos satisfaz os nossos olhos, a nossa boca, os nossos sentidos, a nossa carne, nos satisfaz sexualmente. Ou nós vamos alimentar o leão da tribo de Judá, que sara a nossa vida, que transforma o nosso ser e que nos torna bem-aventurados. Porque a tua palavra fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os crentes perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Faz um milagre, faz um milagre. Faz um milagre em mim, misericórdia. Aleluia. Faz um milagre, faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Misericórdia. Que o Senhor te abençoe, te dê forças para vencer a natureza carnal e engrandeça a tua área espiritual. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda que até 14 de novembro você esteja completamente transformado num homem espiritual. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz que transcende todo entendimento. Porque se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Deus é bom Toda hora, toda hora. Deus é bom. Vamos cantar, por favor, desculpe o horário. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado.